vida. Quando alguém pergunta, disser para você, Deus existe? Você não tem que dizer assim, sim, Deus existe. Se você disser isso, a pessoa que não crê na existência de Deus vai dizer assim, quem criou Deus? Aí você vai responder o quê? O que é que você vai responder se uma pessoa falar assim, Deus existe? Você falar sim. E ele disser, quem criou Deus? O que é que você vai responder? Você sabe me dizer qual a sua resposta? Você não vai ter resposta. Você vai sair de cabeça baixa diante daquele ateu e ir embora para sua casa chorar. Porque não soube falar de algo que realmente você não sabia do que realmente se tratava. Então, todas as vezes que um ateu disser para você, perguntar para você, Deus existe, jamais diga sim. Quando o ateu lhe perguntar, Deus existe, diga para ele, eu vou fazer uma outra pergunta em cima da sua pergunta. De que existência você está perguntando em relação a Deus? Agora, veja o bug que você vai dar na mente daquele ateu. Porque ele já não crê nem na existência de Deus, como ele vai falar da existência daquilo que ele não crê que existe? Então você consegue dar um bug nele, porque ele não sabe de que existência ele vai te explicar acerca da própria pergunta que ele perguntou. Deus existe, mas ele não sabe nem de que existência ele está perguntando, porque você fez ele pensar. Você colocou na mente dele, perguntando, de que existência você está perguntando quando você fala em relação a Deus? Depende de que existência você está perguntando. E aí ele vai ficar calado diante de você. Porque na verdade, Deus não existe. Quem está me ouvindo agora pela internet, Deus não existe. O dia que Deus existir, aí lá vem o bug. O dia que Deus existir, ele não é Deus. Olha como a pergunta era. Deus não existe. O dia que ele existir, não é Deus. É por isso que quando o ateu falar para você, Deus não existe, aí você fala, você está certo. O dia que ele existir, não é Deus. Porque quem existe é eu e você. Nós que existimos. Deus não existe, Deus era e sempre será. Ele está além da própria existência. De tal forma que a nossa mente limitada não consegue entender a Deus. Porque Deus ele não pode ser calculado, ele não pode ser medido, ele não pode ser explicado na sua essência, mas ele pode ser explicado nos atributos que ele se apresenta como onipresente, onipotente, onisciente. Mas na sua essência ninguém consegue explicar Deus. Então todas as vezes que o ateu disser Deus não existe, você está certo. O dia que ele existir não é Deus, porque ele está além da própria existência. Deus não existe, Deus é. E esse que é, ele virá nos buscar e nos levar para aquele lugar que ele preparou para todos nós. E como é que vai ser essa avaliação? Essa avaliação